São Francisco de Assis, nascido Giovanni di Pietro di Bernardone, veio ao mundo em Assis, na Itália, em uma família abastada. Filho de Pietro di Bernardone, um rico comerciante, e de Pica Bourlemonte, de origem nobre, Francisco passou sua juventude desfrutando de festa e dos privilégios sociais que sua posição lhe permitia. Porém, sua vida tomaria um rumo drástico após vivenciar eventos que o fizeram questionar o sentido de sua existência. Ao ser capturado durante uma guerra entre Assis e Perugia e sofrer uma grave doença, ele começou a sentir um chamado profundo. Em uma peregrinação a Roma, Francisco teve contato com a pobreza extrema, e ao retornar, decidiu renunciar à riqueza e aos títulos de sua família para dedicar-se inteiramente ao serviço dos pobres e à reconstrução espiritual da Igreja. Em 1206, enquanto orava na capela de São Damião, ouviu uma voz que o convocava a reconstruir a Igreja. Tomando a mensagem de forma literal, ele restaurou várias igrejas próximas, mas com o tempo compreendeu que sua missão ia além das paredes físicas, inspirando uma renovação espiritual. Fundou a Ordem dos Frades Menores, dedicada à simplicidade, ao amor fraterno e à pobreza voluntária. Ao lado de Santa Clara de Assis, fundou também a Ordem das Clarissas, voltada a mulheres que, como ele, desejavam viver em humildade e serviço. Francisco era um amante da natureza, considerando todas as criaturas como irmãs e irmãos em Deus, uma visão capturada em seu famoso Cântico das Criaturas, no qual celebra o sol, a lua, as estrelas e até a morte como parte da criação divina. Sua espiritualidade abarcava o cuidado com tudo que existia, estabelecendo uma conexão entre o amor a Deus e o respeito pela natureza. Em 1219, durante a Quinta Cruzada, ele encontrou-se com o sultão Al-Kamil no Egito, buscando diálogo em vez de confrontos. Este ato, num tempo de grandes tensões entre cristãos e muçulmanos, foi um exemplo de sua disposição pela paz e respeito interreligioso. A profundidade de sua vida inspirou o Papa Gregório IX a canonizá-lo em 16 de julho de 1228, apenas 2 anos após sua morte. Em Assis, foi erguida a Basílica de São Francisco, que se tornou um dos principais santuários de peregrinação. Os afrescos de Giotto, ali presentes, narram a vida do santo, expressando sua humildade e dedicação ao Evangelho. Seu legado é um chamado eterno à simplicidade e ao amor incondicional a Deus, ao próximo e a toda a criação, inspirando-nos a buscar uma espiritualidade autêntica e uma conexão profunda com o divino e com tudo o que nos cerca. A canonização de São Francisco de Assis não apenas celebrou sua vida de humildade e devoção, mas também foi acompanhada por relatos de milagres que pareciam confirmar a presença de uma graça especial em sua intercessão. Logo após sua morte, muitos dos que recorriam a ele com pedidos de ajuda relatavam ter recebido curas, visões e transformações profundas em suas vidas. Um dos milagres mais conhecidos envolveu um homem chamado Girolamo, que sofria de uma grave doença nos olhos. Ao invocar a ajuda de São Francisco, Girolamo experimentou uma cura inexplicável, o que reforçou ainda mais a fé e a devoção daqueles que ouviam sobre a história. Esses relatos multiplicaram-se ao longo dos anos, solidificando Francisco como um intercessor amado e admirado por toda a Europa e além. Sua fama de santidade era acompanhada pela crença em sua proximidade com Deus e em seu profundo amor pela criação, que continuava a se manifestar em milagres associados ao seu nome. Desde curas físicas a experiências místicas, os eventos associados a Francisco refletem sua espiritualidade genuína e seu amor inabalável pelas criaturas de Deus, que ele considerava irmãs e irmãos. A devoção a São Francisco, além de se espalhar rapidamente por igrejas e comunidades, ecoa até os dias de hoje como um convite a todos para reconhecerem o sagrado em cada ser e viverem de forma simples, e em harmonia com o próximo e com o mundo. Francisco de Assis permanece um exemplo de entrega total ao amor de Deus e uma inspiração para aqueles que buscam viver com autenticidade e compaixão. Sua história, seus milagres e seu legado continuam a tocar o coração dos fiéis, oferecendo uma mensagem de esperança, cura e renovação espiritual. Entre os muitos milagres de São Francisco, o episódio do lobo de Gubbio é um dos mais lembrados e simbólicos.
retratando sua capacidade de dialogar com todas as criaturas, inclusive as mais temidas. Na pequena cidade de Gubbio, os habitantes viviam aterrorizados por um lobo feroz, que, faminto, atacava pessoas e animais, espalhando pânico entre todos. Francisco, ao saber disso, sentiu-se movido a ajudar e partiu em direção ao lobo, que parecia representar o medo e a violência que se instauravam no coração da comunidade. Ao se aproximar do animal, Francisco não demonstrou qualquer agressão ou medo. Em vez disso, encarou-o com um olhar compassivo e gestos de paz, mostrando ao lobo uma confiança e serenidade que o acalmaram. A cena é descrita como um momento em que Francisco, com sua voz suave e firme, dialoga com o animal, propondo um acordo. Ele pede que o lobo cesse os ataques em troca do compromisso dos habitantes de alimentá-lo e de cuidar dele. Comovido pela bondade do santo, o lobo parece compreender o pedido e se transforma, abandonando sua ferocidade e passando a conviver pacificamente com as pessoas de Gubbio. A partir desse dia, o lobo tornou-se um membro da comunidade, e os habitantes, ao vê-lo, não mais sentiam medo, mas gratidão pela transformação. Este milagre representa mais do que o dom de Francisco sobre os animais. Ele simboliza o poder da paz e da compaixão, capazes de transformar até o mais ameaçador dos seres. É um exemplo de como a fé, aliada ao respeito por todas as criaturas, pode superar o medo e criar laços de harmonia e convivência. Esse milagre, contado e recontado ao longo dos séculos, ainda hoje inspira aqueles que o ouvem a buscar a paz, a ter compaixão e a acreditar que até mesmo os corações endurecidos ou temerosos podem ser tocados pelo amor. Em outra ocasião marcante, Francisco mostrou uma vez mais seu amor e respeito por toda a criação, quando, ao pregar ao ar livre, avistou um grande grupo de pássaros reunidos. Movido pela alegria de ver tantas criaturas, ele começou a lhes falar como se fossem fiéis ouvindo sua mensagem, expressando a importância do louvor e da gratidão a Deus. Francisco falava com tamanha ternura e devoção que os pássaros, em vez de se dispersarem, permaneceram ao seu redor em silêncio, atentos a cada palavra. Era como se compreendessem o que ele dizia, e naquele momento, participassem de uma harmonia que só o amor de Francisco pela criação poderia suscitar. Ao final de sua pregação, ele os abençoou, e os pássaros ergueram voo em círculos ao redor dele, celebrando aquele momento com a mesma alegria que o santo sentia. Para muitos que ouviram essa história, a cena se tornou um símbolo poderoso da união entre o ser humano e a natureza, que Francisco considerava uma expressão do amor divino. Ele via a presença de Deus em todas as coisas, desde o menor pássaro até o mais feroz dos animais, e sua comunhão com as criaturas reforçava sua crença de que todos os seres estavam interligados por uma criação amorosa. Essa pregação aos pássaros é lembrada como um dos milagres mais simples e profundos de São Francisco, porque ele não apenas transmitia sua fé aos homens, mas também encontrava maneiras de compartilhar esse amor com toda a criação. É um convite para que também abramos nossos olhos para a beleza e o milagre que existe ao nosso redor, a ver na natureza não apenas recursos, mas irmãos e irmãs que louvam a Deus em sua própria linguagem. Durante um momento de profunda oração e contemplação no Monte Alverne, Francisco de Assis experimentou uma transformação espiritual extraordinária que deixaria um legado indelével na história da santidade. Ali, em meio à natureza que tanto amava, ele se entregou a um período de intensa meditação, buscando uma conexão ainda mais profunda com Deus. Foi nesse ambiente sagrado que ele recebeu os estigmas de Cristo, as feridas nas mãos, pés e lado que lembram a crucificação de Jesus. Esse fenômeno místico, que causou espanto e reverência entre aqueles que testemunharam, não foi apenas um sinal da proximidade de Francisco com o sofrimento de Cristo, mas também um testemunho de sua profunda devoção e amor. Os estigmas, marcantes em sua carne, simbolizavam a união perfeita entre o sofrimento de Francisco e o sacrifício de Cristo, e se tornaram uma poderosa expressão de sua santidade. Este milagre não apenas reafirmou sua condição como santo, mas também ofereceu uma reflexão profunda sobre o significado do sofrimento na vida cristã. Francisco aceitou essa dor não como uma maldição, mas como um caminho de identificação com o sofrimento de Jesus,
e um meio de se aproximar ainda mais de Deus. Ele não se esquivou da dor, mas a acolheu, entendendo que o amor verdadeiro, muitas vezes, se manifesta através do sacrifício e da compaixão. As chagas de Francisco o tornaram um símbolo vivo do amor de Cristo na terra, convidando os fiéis a refletirem sobre como suas próprias vidas podem ser um reflexo desse amor. Essa experiência singular também nos lembra que a verdadeira santidade não está apenas nas palavras, mas na disposição de viver a fé até as últimas consequências, mesmo que isso signifique enfrentar o sofrimento. Ao nos depararmos com nossas próprias lutas e desafios, somos chamados a abraçar a jornada de transformação que Francisco exemplificou. Uma jornada que, embora marcada por dor, é sempre iluminada pela luz da esperança e do amor divino. Em várias ocasiões, São Francisco de Assis demonstrou um amor radical e incondicional ao cuidar de leprosos, aqueles que, na sociedade da época, eram marginalizados e frequentemente tratados com aversão. Em um mundo onde a lepra era sinônimo de impureza e exclusão, Francisco desafiou as normas sociais ao se aproximar e tocar esses homens e mulheres. Seu gesto não era apenas uma ação física, mas uma declaração poderosa de dignidade e compaixão em um tempo em que muitos viravam o rosto para os doentes. Uma das histórias mais tocantes sobre Francisco revela como ele curou um leproso apenas com seu toque. Este ato, que para muitos seria impensável, simboliza a capacidade de Francisco de ver além das aparências e das barreiras sociais. Ele enxergava a humanidade que existia em cada pessoa, independentemente de sua condição física ou status social. Ao estender a mão para um leproso, Francisco não apenas trouxe cura ao corpo, mas também aliviou a dor da rejeição e do abandono que aqueles indivíduos enfrentavam diariamente. A ação de Francisco nos convida a refletir sobre como muitas vezes somos rápidos em julgar e distanciar aqueles que são diferentes ou que enfrentam dificuldades. Sua empatia e coragem em cuidar dos leprosos nos ensinam sobre a importância de acolher os marginalizados e os necessitados. Ao olhar para a vida de São Francisco, somos desafiados a considerar como podemos agir em favor daqueles que a sociedade tende a ignorar. Essa mensagem ressoa profundamente em nossos dias, onde as divisões sociais e a exclusão ainda são uma realidade. A vida de Francisco é um lembrete de que o verdadeiro amor não tem fronteiras. Ele se estende a todos, especialmente aos que mais precisam de nossa compaixão. Assim, a cura do leproso não é apenas uma história sobre milagres, mas uma lição sobre a importância da inclusão e do amor incondicional. Que possamos, assim como Francisco, ter a coragem de tocar a vida daqueles que estão à margem e ser agentes de cura e transformação em um mundo que muitas vezes se esquece de sua própria humanidade. A história da multiplicação de pães envolvendo São Francisco de Assis é um poderoso testemunho de sua fé inabalável e da providência divina. Em um dia em que a escassez ameaçava o sustento dos frades que viviam sob sua orientação, Francisco enfrentou a realidade de um convento sem o suficiente para alimentar todos os presentes. Essa situação, que poderia ter gerado desespero e ansiedade, foi abordada por Francisco com uma serenidade que refletia sua profunda confiança em Deus. Em vez de se deixar levar pelo medo da falta, Francisco tomou os pães que ainda estavam disponíveis. Em um gesto de fé, abençoou-os. O que ocorreu a seguir é um verdadeiro milagre que ressoa na memória de todos os que conhecem sua história. Os pães se multiplicaram de tal forma que foram suficientes para saciar a fome de todos os frades presentes. Esse ato não foi apenas uma intervenção sobrenatural, mas também uma lição sobre a importância da gratidão e da confiança nas pequenas coisas. A história nos lembra que, quando colocamos nossa fé em ação, mesmo os recursos mais escassos podem se tornar abundantes. Francisco nos ensina que o alimento não se resume apenas ao que consumimos fisicamente, mas também ao amor e à união que criamos em comunidade. Ao compartilhar aqueles pães multiplicados, ele simboliza a partilha e a solidariedade que devem existir entre todos, especialmente entre os que escolhem viver em comunidade.
Essa multiplicação é uma metáfora poderosa para a abundância que pode surgir quando nos unimos em torno de um propósito comum e quando nutrimos não apenas o corpo, mas também o espírito. Essa narrativa também nos leva a refletir sobre como muitas vezes nos sentimos limitados pelas circunstâncias da vida. Em tempos de crise, pode ser difícil enxergar a luz no fim do túnel ou acreditar que há o suficiente para todos. Contudo, a vida de São Francisco nos convida a uma visão diferente. Quando temos fé e agimos com amor, as dificuldades podem se transformar em oportunidades de crescimento e partilha. Portanto, a multiplicação dos pães se torna um símbolo não apenas de milagres, mas de esperança, amor e generosidade, inspirando-nos a fazer o mesmo em nossas vidas, seja através de pequenos gestos de bondade ou do apoio àqueles que precisam. Que possamos aprender com Francisco a cultivar um coração que não teme a escassez, mas que acredita na abundância do amor e na força da comunidade. A história do domínio sobre o fogo, envolvendo São Francisco de Assis, é uma fascinante demonstração de fé e coragem diante da adversidade. Disse que, ao ser desafiado por um sultão egípcio a provar a veracidade de sua fé cristã, Francisco aceitou o teste de caminhar sobre brasas ardentes. Embora a caminhada sobre o fogo nunca tenha ocorrido, o simples ato de aceitar tal desafio revela a profundidade da confiança que ele tinha em Deus e a sua disposição de enfrentar qualquer obstáculo em nome de sua crença. A cena é poderosa e repleta de simbolismo. Ao enfrentar esse desafio, Francisco não apenas demonstra sua fé inabalável, mas também abre um espaço para o diálogo entre duas culturas. O sultão, ao ver a determinação de Francisco, ficou impressionado não apenas com sua coragem, mas com a genuinidade de sua espiritualidade. Ele reconheceu a força que reside na fé de um homem que não teme a dor ou o perigo por amor a Deus. Como resultado, o sultão concedeu a Francisco uma passagem segura através de seu território, permitindo que ele continuasse sua missão de paz e amor. Esse episódio nos leva a refletir sobre a coragem que muitas vezes é necessária para defender nossas crenças em um mundo que nem sempre é acolhedor. Às vezes, somos desafiados a confrontar situações que parecem impossíveis ou perigosas. O que Francisco nos ensina é que a verdadeira fé não é a ausência de medo, mas a disposição de avançar apesar dele. Ele nos inspira a não apenas professar nossa fé, mas também a agir com integridade e amor, mesmo quando enfrentamos críticas ou oposição. A disposição de Francisco para se submeter ao desafio do sultão também sugere uma importante lição sobre a conexão entre diferentes tradições e a busca pela paz. Ele exemplifica como é possível encontrar um terreno comum, mesmo em meio a crenças distintas. Assim, sua história nos encoraja a cultivar um espírito de diálogo e compreensão em nossas interações com os outros, buscando sempre a paz e a unidade. Essa narrativa do domínio sobre o fogo não é apenas uma lembrança da coragem de Francisco, mas um convite para que cada um de nós reflita sobre os desafios que enfrentamos em nossas próprias vidas. Que possamos ser inspirados por sua fé e disposição de amar, mesmo nas situações mais difíceis, lembrando sempre que, como ele, temos a capacidade de transformar desafios em oportunidades de reconciliação e compreensão. Que nossa própria jornada seja marcada pela mesma coragem e fé que ele exemplificou, guiando-nos em direção a um mundo mais compassivo e unido. São Francisco de Assis era conhecido não apenas por suas ações milagrosas, mas também por seu extraordinário poder de conversão. Sua habilidade de tocar o coração das pessoas ao falar sobre Deus e a necessidade de arrependimento é uma das facetas mais inspiradoras de sua vida. Os relatos de sua pregação são repletos de emoção, com muitos ouvintes, desde nobres a camponeses, sendo levados às lágrimas por suas palavras sinceras e apaixonadas. Imagine um cenário em que Francisco se apresenta a uma multidão, a luz do sol filtrando-se entre as folhas das árvores, enquanto ele, com sua voz suave e firme, compartilha mensagens de amor, perdão e a necessidade de uma transformação interior. Sua presença cativante e a profundidade de suas convicções criavam um ambiente propício para a reflexão e o arrependimento.
As pessoas se sentiam compelidas a se olhar no espelho de suas próprias almas, e reconhecer suas fraquezas, suas lutas e a necessidade de se reconectar com o divino. O que é realmente impressionante sobre essa habilidade de conversão de Francisco é que não se limitava a palavras. Ele vivia o que pregava. Sua vida de simplicidade, humildade e amor incondicional atraía aqueles que se sentiam perdidos ou distantes de Deus. Ele se tornava um exemplo vivo do que significava ser um verdadeiro seguidor de Cristo, encorajando outros a buscarem um relacionamento mais profundo com o Senhor. Esses momentos de conversão são, na verdade, uma poderosa reflexão sobre o impacto que cada um de nós pode ter na vida dos outros. Como São Francisco, todos nós possuímos a capacidade de inspirar mudança e crescimento espiritual em nossos círculos, seja por meio de nossas palavras ou, mais importante, por nossas ações. Ao sermos autênticos em nossa fé e amor, podemos criar um espaço onde os outros se sintam seguros para explorar suas próprias crenças e, quem sabe, se converter a uma vida mais plena e significativa. A história de São Francisco nos desafia a considerar como vivemos nossa própria fé. Estamos dispostos a falar abertamente sobre Deus e a mostrar o amor de Cristo em nossas interações diárias. Como podemos ser instrumentos de conversão e cura na vida dos outros? A vida de São Francisco serve como um lembrete de que, ao nos dedicarmos à prática do amor e da compaixão, podemos ser verdadeiramente transformadores na sociedade, tocando os corações e guiando as almas em direção à luz e à esperança. Assim, ao refletirmos sobre o dom da conversão que Francisco tão generosamente compartilhou com o mundo, somos chamados a viver uma vida que não apenas proclama a fé, mas que também a encarna em nossas ações diárias. Que possamos ser agentes de transformação, levando a mensagem de amor e arrependimento aos que nos cercam, fazendo ecoar a simplicidade e a profundidade do ensinamento de São Francisco em nosso próprio tempo e espaço. A vida de São Francisco de Assis é repleta de episódios extraordinários que nos lembram de sua conexão única com toda a criação. Um dos mais fascinantes é o relato de seus sermões para peixes e outros animais. Francisco, conhecido por seu amor pela natureza, não se limitava a pregar apenas para os humanos. Ele também sentia uma profunda responsabilidade de compartilhar a mensagem de Deus com todas as criaturas. Imaginem a cena. Em uma manhã tranquila à beira de um lago ou de um rio, Francisco se senta, rodeado pela beleza da natureza, e começa a falar. Os peixes, atraídos por sua voz serena e pelas suas palavras cheias de amor, se aproximam da margem, como se reconhecessem a importância da mensagem que ele estava prestes a compartilhar. Relatos afirmam que os peixes e outras criaturas ouvintes pareciam entender e até obedecer à sua bênção. É como se, naquele momento, o mundo natural e o mundo humano se unissem em harmonia, refletindo o desejo de Francisco de que todos, independentemente da forma que tivessem, pudessem conhecer o amor de Deus. Esses episódios não são apenas relatos curiosos, mas representam a profunda espiritualidade de Francisco, que enxergava a presença divina em todas as coisas. Refletindo sobre essas interações, somos levados a considerar nossa própria relação com a criação ao nosso redor. Vivemos em um mundo onde a desconexão com a natureza é cada vez mais evidente. E o exemplo de Francisco nos convida a reconsiderar nosso papel como guardiões do meio ambiente. Ao pregar para os animais, ele nos mostra que a reverência pela vida não se limita apenas aos seres humanos, mas se estende a todas as formas de vida. Essa visão amplia nossa perspectiva, nos lembrando de que cada criatura tem um lugar no plano divino e merece respeito e amor. Além disso, a capacidade de Francisco de comunicar-se com a natureza é uma poderosa metáfora para a comunicação espiritual. Assim como ele se dirigia aos peixes, podemos também buscar formas de nos conectar com o mundo ao nosso redor, seja através da contemplação da beleza de uma flor, do canto de um pássaro ou do som das ondas do mar. Cada um desses momentos pode ser uma oportunidade para refletirmos sobre a grandeza de Deus e a interconexão de toda a criação. Assim, a história de São Francisco, pregando para peixes e animais, nos convida a abraçar uma espiritualidade que vai além das fronteiras humanas.
Que possamos aprender com ele a ver a presença de Deus em tudo que nos cerca, e a nos esforçarmos para proteger e respeitar o meio ambiente. Lembrando que cada um de nós tem um papel a desempenhar na preservação da beleza da criação. Em um mundo que frequentemente se sente dividido, o exemplo de Francisco nos inspira a buscar a unidade com todos os seres, reconhecendo que, no coração de cada criatura, reside um eco do amor divino. A devoção de São Francisco de Assis à criação se manifesta de maneira poderosa em diversos episódios de sua vida, e um dos mais tocantes é a sua famosa oração pela chuva. Em um período de intensa seca, quando as plantações da região estavam em risco e a fome se aproximava, Francisco, em sua humildade e fé, se voltou para Deus em busca de alívio. Com seu coração pleno de confiança, ele orou fervorosamente, implorando por chuva, não apenas para salvar as colheitas, mas também para sustentar a vida que dependia da terra. Em um instante que poderia ser considerado um milagre, as nuvens começaram a se formar no céu, e logo a chuva começou a cair. Esse evento não foi visto apenas como uma bênção, mas como uma confirmação da poderosa intercessão de Francisco junto a Deus. A natureza parecia responder ao seu chamado, demonstrando a conexão profunda que ele tinha com o Criador e a criação. Para os habitantes da região, a chuva não era apenas uma necessidade física, mas um sinal da presença e do cuidado de Deus em meio às dificuldades. Refletindo sobre essa história, somos levados a considerar a nossa própria relação com a natureza e a forma como nos voltamos para Deus em momentos de necessidade. Vivemos em uma era marcada por crises ambientais e climáticas, onde a escassez de água e a degradação da terra são preocupações urgentes. A oração de São Francisco pela chuva nos lembra da importância da oração, da fé e da ação em busca de soluções para os problemas que enfrentamos. Assim como Francisco, podemos nos perguntar: como podemos interceder pela nossa terra e pela criação? Como podemos nos tornar defensores do meio ambiente em nossas comunidades? Além disso, a cena de Francisco, orando em meio à seca, nos convida a refletir sobre a nossa capacidade de conectar-nos com o mundo natural. Ele não apenas orou, mas também viveu em harmonia com a criação, respeitando cada elemento e reconhecendo sua importância. Essa perspectiva é vital em um mundo onde muitas vezes esquecemos que somos parte de um ecossistema mais amplo. Em vez de nos sentirmos impotentes diante das crises ambientais, somos chamados a agir, a cultivar uma espiritualidade que valoriza a terra e a nos unirmos em esforços para proteger o que nos sustenta. A história da oração de Francisco pela chuva nos inspira a sermos intercessores em nossas próprias comunidades, promovendo a esperança e a solidariedade em tempos de dificuldade. Que possamos aprender com ele a confiar no poder da oração e a reconhecer que cada ato de cuidado para com a criação é, na verdade, um ato de amor para com Deus. À medida que nos dedicamos a proteger o nosso planeta e a orar por seu bem-estar, seguimos os passos de Francisco, tornando-nos agentes de transformação e esperança em um mundo que tanto precisa. Que nossas vozes se unam à sua, clamando por um futuro onde a harmonia entre os seres humanos e a natureza possa ser restaurada. Após a sua morte, São Francisco de Assis foi amplamente reconhecido como um santo, e seu culto rapidamente se espalhou por todo o mundo, ressoando em corações de diferentes culturas e tradições. Muitas pessoas relataram experiências milagrosas após invocar seu nome, refletindo a profundidade de sua espiritualidade e a força de sua intercessão. Histórias de cura de doenças graves, conversões de almas perdidas e resoluções de problemas financeiros e familiares tornaram-se comuns, testemunhando a maneira como sua vida e mensagem continuam a impactar a humanidade, mesmo séculos depois. Entre as expressões mais conhecidas de devoção a São Francisco está a oração de São Francisco, que começa com o pedido: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Embora a autoria exata da oração seja debatida, seu espírito reflete os ensinamentos e a vida de Francisco. Essa oração destaca temas centrais do pensamento franciscano, como a busca pela paz, o amor incondicional, o perdão e a humildade, oferecendo um modelo de como viver de maneira altruísta e conectada com os outros. É fascinante observar como essa oração transcende as fronteiras de denominações cristãs,
sendo amplamente recitada por pessoas de diferentes crenças e muitas vezes utilizada em contextos ecumênicos e interreligiosos. Sua mensagem universal de paz e amor ressoa em um mundo que, muitas vezes, parece dividido e repleto de conflitos. Ao orar com sinceridade e intenção, muitos encontram consolo e inspiração para enfrentar seus desafios pessoais, alimentando uma busca interior por harmonia e reconciliação. A reflexão sobre a oração de São Francisco nos leva a considerar a necessidade urgente de paz em nossos dias. Em tempos de polarização e desentendimentos, as palavras desta oração nos desafiam a ser instrumentos de paz, a agir com compaixão e a buscar a reconciliação em nossas próprias vidas. Cada um de nós pode se perguntar: como podemos promover a paz nas nossas relações, seja em casa, no trabalho ou na comunidade? Que pequenas ações podemos tomar para refletir o amor e o perdão que Francisco tão belamente exemplificou? Além disso, a história de São Francisco nos inspira a olhar para o mundo ao nosso redor com novos olhos. Em sua vida, ele abraçou a simplicidade e a beleza da criação, reconhecendo o valor de cada ser vivo. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria relação com o meio ambiente e a necessidade de cuidar do planeta. À medida que nos esforçamos para viver de maneira mais sustentável, podemos encontrar um paralelo entre nossa espiritualidade e nossa responsabilidade em proteger a Terra. Assim, a vida e os ensinamentos de São Francisco de Assis não são apenas um testemunho do passado, mas um convite contínuo à ação e à transformação. Que possamos não apenas invocar seu nome em busca de ajuda, mas também seguir seu exemplo, vivendo de maneira a promover a paz, a cura e a solidariedade entre todos os seres. Ao fazer isso, nos tornamos parte de um legado que transcende o tempo, espalhando a luz e o amor que São Francisco tão generosamente compartilhou durante sua vida. A oração conhecida como Oração de São Francisco reflete de maneira profunda o espírito de seu autor e o legado que ele deixou. Ao iniciar com o clamor por ser um instrumento de paz, ela convoca a todos nós a nos tornarmos agentes de transformação em um mundo que muitas vezes parece estar mergulhado em conflitos e desentendimentos. As palavras, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, são um convite à ação, desafiando-nos a responder ao ódio com amor e à ofensa com perdão. Esse chamado ressoa fortemente em nossos dias, onde a polarização e o ressentimento estão frequentemente à espreita. Cada um dos pedidos contidos na oração é uma reflexão sobre o que realmente significa viver em comunidade. O trecho que diz, é dando que se recebe, nos lembra que o verdadeiro valor da vida não reside em acumular, mas sim em compartilhar. Ao escolhermos entender, amar e consolar, nos aproximamos mais do ideal de vida que São Francisco exemplificou. Ele não buscava reconhecimento ou recompensa, mas se dedicava ao serviço desinteressado e ao cuidado dos mais vulneráveis. O legado de São Francisco de Assis é vasto e duradouro, perpetuando-se através dos séculos e inspirando milhões de pessoas, tanto dentro quanto fora da Igreja Católica. Os franciscanos, em sua missão por todo o mundo, continuam a promover valores fundamentais como a pobreza, a simplicidade e o cuidado com os necessitados, ecoando a mensagem de Francisco. Sua visão sobre a natureza e a criação divina é considerada pioneira, tornando-se ainda mais relevante nos debates contemporâneos sobre sustentabilidade e ecologia. Ao escolher seu nome, o Papa Francisco ressaltou a importância de São Francisco, destacando a necessidade urgente de cuidar do nosso planeta e de cada ser que nele habita. A representação de São Francisco na arte cristã é extensa e rica, simbolizando sua conexão com a natureza. Ele é frequentemente retratado com as chagas de Cristo, os estigmas, que simbolizam seu profundo amor e identificação com o sofrimento de Jesus. A arte de Giotto na Basílica de São Francisco, em Assis, é um testemunho visual dessa devoção e reverência, mostrando a profundidade espiritual que Francisco inspirou em gerações de artistas. Celebrado em 4 de outubro, o Dia de São Francisco de Assis é uma ocasião especial para refletir sobre seus ensinamentos e renovar nosso compromisso com a paz, a simplicidade e o cuidado com a criação. Durante essas celebrações, são realizadas bênçãos de animais e ações ecológicas, como plantio de árvores e limpeza de áreas naturais, que ressaltam seu papel como patrono da ecologia.
Essa conexão com a natureza é um convite a todos nós para refletir sobre nosso relacionamento com o mundo ao nosso redor. Portanto, ao nos lembrarmos de São Francisco, somos desafiados a viver de maneira que reflita seus ensinamentos. Cada um de nós tem a capacidade de ser um instrumento de paz em nosso cotidiano, levando amor onde há ódio, esperança onde há desespero e luz onde há trevas. Ao fazermos isso, contribuímos para um legado que não é apenas sobre um santo do passado, mas sobre como podemos transformar o presente e moldar um futuro mais harmonioso para todos. Que possamos, assim como Francisco, buscar a verdadeira vida, que é encontrada não na acumulação, mas na entrega, no amor e na compaixão. Encerramos este vídeo, refletindo sobre o impacto profundo e atemporal que São Francisco de Assis deixou para nós. A vida dele é um testemunho vivo de que a busca pela paz, pelo amor e pela harmonia com a criação é uma jornada contínua, onde cada um de nós pode, aos poucos, fazer diferença. São Francisco viveu uma fé que não se limitava a palavras. Ele encarnou os valores do Evangelho em cada gesto, em cada escolha. A simplicidade de sua vida, sua coragem ao enfrentar os desafios, e seu amor incondicional pelos marginalizados são um convite para que olhemos para o mundo com novos olhos, para que percebamos a beleza e a dignidade em toda forma de vida. Francisco nos lembra que o verdadeiro valor não está no acúmulo de bens, mas na capacidade de dividir, de ser presença na vida do outro, de trazer luz onde há escuridão. Sua oração é um hino à transformação e ao serviço. Ele nos ensina que cada pequena ação de bondade que realizamos ecoa na eternidade, e que, ao buscar consolar, compreender e perdoar, crescemos em humanidade. Seu exemplo é particularmente relevante em nossos dias, quando tantas pessoas anseiam por propósito, por conexão e por um mundo mais compassivo. Portanto, ao fecharmos essa reflexão, somos convidados a deixar que as lições de São Francisco ressoem em nossos corações. Que possamos ser instrumentos de paz, de amor e de reconciliação, inspirados por sua vida a acolher o que é frágil, a cuidar do que é vulnerável e a honrar o que é divino em cada aspecto da criação. Que este vídeo inspire em cada um o desejo de viver como ele viveu, com simplicidade, com coragem e com um amor que transcende todas as barreiras.